Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento que você vai assistir esse vídeo. Fica aqui então a minha gratidão, o meu abraço a todos, passando para deixar uma palavra de reflexão aos nossos corações e usar como base deste ou desta palavra, desta reflexão, um versículo na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 62, que diz assim: E disse Jesus: Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Queridos, eu disse que quero deixar uma palavra de reflexão aos nossos corações, e o próprio Jesus Cristo escreveu dizendo em uma de suas parábolas, ou usando a figura do arado, melhor dizendo, e ele fala sobre o reino, fala sobre a obra de Deus, sobre o envolvimento, e ele usa o arado. Eu sei que não são todas as pessoas que tiveram o privilégio ou tiveram a oportunidade de conhecer o arado. É claro que hoje estamos vivendo a era da informação, pesquisou, vai ver o que é arado. Mas, particularmente, eu tive a oportunidade ainda quando criança de conhecer o arado, e não só conhecer, mas ver também meus tios, meu pai, meus primos mais velhos trabalhando com o arado. Ele era duas varas de madeira, e aí vinha aqui o cabo para pregar, dois cabos para colocar as duas mãos ali e segurar, e uma chapa de ferro de bico. Ele ia na terra, ia removendo a terra e arando. Esse era o arado. Colocava-se duas, ou melhor dizendo, uma junta de boi, dois bois, e outros com arado menor que tinha de vários tamanhos, e usava também um só boi ou um cavalo e assim por diante. Mas esse não é o assunto. E Jesus falou do arado. Por que o arado? E eu sei que muitas pessoas chegaram até se machucar, sofrer acidente, porque o arado ele era colocado na terra, ele ia lavrando, ele ia revirando. E algumas vezes esse arado ele enroscava em pedras grandes ou em alguma raiz, alguma madeira. Então ele dava aquele tranco e algumas pessoas até se machucavam. Eu ouvi falar de pessoas que quebrou costela, porque não estava segurando firme, não estava preparado para o baque que ia acontecer devido a pegar na raiz e na pedra ou coisa semelhante. Então tinha que estar segurando bem firme. E então Jesus usa o arado. Aquele que coloca a mão no arado, ele está dizendo da obra, ele está dizendo comprometimento, ele está dizendo de ministério, ele está dizendo de tantas e tantas coisas, mas ligado ao reino espiritual, não ligado a coisas materiais. Ele fala ligado ao reino espiritual, à sua obra. E olha para trás, não é apto do reino de Deus. Jesus usa esta figura do arado. Mas, deixando um pouquinho agora o arado, os bois de lado, isso que Jesus usou, nós só usamos para uma base da nossa reflexão. Na verdade, eu quero falar sobre um assunto que acontecia com quem teve um carro chamado Fusca. Eu, particularmente, tive três. O primeiro que eu comprei foi no ano de 1997. Eu comprei o Fusquinha 69. E ele, quase todos eles, tinham um problema de aquecimento de bobina. Quando ele aquecia a bobina, ele parava, ele cortava a corrente, a transmissão, não tinha como. Você tinha que parar, esperar esfriar a bobina, depois continuar a viagem, depois continuar a caminhada. Algumas pessoas, comigo não aconteceu, mas algumas pessoas já se preveniam e levavam consigo uma vasilha de água, 1 litro de água, com um pano. Quando isso acontecia, para ele esfriar mais rápido, molhava esse pano, colocava em cima, então a bobina esfriava-se mais rápida e continuava a jornada. E não tinha condições, não adiantava. Aquecia a bobina, cortava a corrente, parava na caminhada, na jornada, na viagem, e não tinha jeito. Pois bem, deixando também agora a história e nada contra, nada pejorativo contra o Fusca. Quem é que nunca teve um Fusca? É só usando
esse acontecimento que acontecia com as bobinas para nós tirar uma lição também para a nossa vida, não só vida espiritual, mas vida cotidiana, quem sabe vida conjugal, vida profissional e assim por diante, e assim vamos nós. O que acontecia com o Fusca, a bobina aquecia e ela tinha que ser esfriada. O que eu quero relatar, o que eu quero deixar aqui, não somente para você, mas para mim também, para uma lição nessa reflexão, é que também na nossa vida, muitas vezes, nós se deparamos ou aparecem em nossas vidas as bobinas. Como acontecia com quem tinha o Fusca, como eu já disse, de as bobinas aquecerem e ter que parar, esperar esfriar a bobina para continuar a viagem. E trazendo para o nosso lado, para a nossa vida, ou amigo, amiga, irmãos em Cristo Jesus, aqueles que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo, quantas não são as vezes que aparecem as bobinas na nossa vida? Mas deixa eu te falar uma coisa, quando essas bobinas da vida aparecer, não é para você desistir, não é para você parar na jornada, não é para jogar a toalha, não é para nós pararmos, não é para desistir de tudo. Dá um tempo, daqui a pouco a bobina esfria e você vai continuar a viagem. Daqui a pouco a bobina esfria e você vai continuar a jornada. O bom é quando nós detectamos o problema. E se tratando do Fusca, a gente já sabia que era bobina. Parava, cortou a corrente. Bobina. Na maioria das vezes é um problema que ele tinha. Então a gente já sabia. O bom é quando nós detectamos o problema. E vou falar mais uma coisa direcionado por Deus neste dia. Não adianta nós disfarçarmos ou tentarmos disfarçar o problema. Na verdade, o problema vem, as bobinas da vida surgem, é para nós tirar lição, é para nós aprendermos. Eu disse que o bom é quando detectamos o problema. Nós já sabemos, não, o problema está aqui. Então o problema não é para ser maquiado, o problema não é para ser jogado um pano por cima e esquecer, não, o problema é para se resolver. E isso que acontecia com o Fusca. Então, para nós ser rápido em nossas palavras, quantas não são os bobinas ou as bobinas da vida que aparecem para nós? Quem sabe na tua família tem um bobina. Quem sabe na comunidade onde você congrega, frequenta, tem um bobina na sua vida. Quem sabe lá no teu trabalho também tem um bobina na sua vida. Quem sabe na vida conjugal as bobinas estão aquecidas, estão quentes. Mas é para desistir? É para parar? Não. Eu estou passando para deixar esta palavra de reflexão e dizer: se na vida conjugal, se na vida cotidiana, profissional, espiritual e assim vai, como você queira imaginar ou como o problema que você está passando, se a bobina está aquecida, coloque panos frios, como eu disse que alguns o faziam, e resolvia, a bobina esfriava e a viagem continuava. Estou passando para deixar essa palavra de reflexão ao teu coração e também ao meu coração neste dia. A bobina esquentou, mas não significa que é para você parar. A bobina esquentou, mas não significa que acabou a viagem. A bobina esquentou, mas não significa que você não tem valor. A bobina esquentou, mas não significa que é o ponto final. É só esfriar a bobina. Esfriou a bobina, a viagem vai continuar. E o bom disso, que nessa viagem que nós estamos fazendo, agora trago para o lado espiritual, nós estamos rumo a Canaã celestial. O bom disso é que nós estamos bem acompanhados nesta viagem. A nossa bússola maior, o nosso piloto maior está conosco, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, deixe a bobina esfriar e continue a sua viagem. Ou melhor, continuemos a nossa viagem. Não vamos parar por causa dos problemas.
Não vamos parar por causa de fornalha aquecida. Não vamos parar por causa de covas abertas. Não vamos parar por causa de portas fechadas. Não vamos parar por causa de caminhos estreitos. A bobina vai esfriar e nós vamos continuar a viagem e vamos chegar até aonde Deus determinou. Eu encerro dizendo: aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escreveu para a tua vida e para a minha vida, ninguém vai poder impedir. As bobinas irão esfriar e nós vamos continuar a viagem. Um abraço, Deus abençoe a todos grandemente.